Bom dia, queridos irmãos aqui da igreja. É para nós um privilégio e, acima de tudo, uma responsabilidade grande podermos ocupar este púlpito. Todo púlpito de toda e qualquer igreja que prega o verdadeiro nome de Jesus é um lugar de muita responsabilidade. Eu estava me lembrando que em 1987 eu estive aqui em São Paulo no Comiban, Congresso Missionário Brasileiro Ibero-Americano. E teve um pregador que por sinal um patrício meu, italiano também, ele disse que quando foi pregar na igreja a primeira vez, e eu estou com o mesmo temor aqui, por isso que eu vou contar essa história para os irmãos. Ele chegou na igreja e deram um tempo para ele pregar, como me foi dado aqui. E eles disseram para ele assim: olha, pastor, mas o senhor não se preocupe não. Se o senhor começar a passar do tempo, lá atrás tem 2 diáconos com a luz vermelha, vai começar a piscar. É para avisar para o senhor que já acabou o seu tempo. Mas se o senhor insistir, sabe aquela sirene de fábrica? Ela toca aqui dentro da igreja, o senhor vai escutar. Mas se o senhor teimar mesmo, o senhor está em cima de um alçapão, o senhor vai ser desaparecido. Não é o arrebatamento ainda. E eu pisando aqui nesse palco, fiquei meio temeroso aqui agora, né? Mas eu creio que Deus vai abençoar e nós vamos usar o tempo que Ele quer que seja usado. Eu começo a minha palavra desta manhã contando-lhes uma história que tem um arranjo do historiador no final dela, mas no início ela é totalmente verídica. Um alpinista na América do Sul tinha decidido escalar o Monte Aconcagua, que é o mais alto pico da América do Sul. E ele preparou por 2 anos. E ele estava tão empolgado, tão entusiasmado, que quando ele iniciou a sua escalada, ele não se deu conta de que já era tarde, início já da noite. E ele foi seguindo à noite mesmo. Ele estava muito entusiasmado com aquele projeto de 2 anos. E ele então estava lá escalando e de repente um dos ganchos daquela escalada cai, soltam, e ele cai em queda livre por alguns metros, mas ele é seguro por uma corda que estava nele de segurança. E ele então faz uma oração a Deus e diz, daí para frente agora já é uma riqueza do historiador. Ele diz assim: ó Deus, o Senhor me ajude aqui. Eu estou em apuros, estava escuro, muito frio. E aquele homem pediu ajuda a Deus, e Deus, uma voz falou a ele: você quer mesmo que eu te ajude? Claro, estou lhe pedindo ajuda. E aquela voz disse assim: então corte a corda que está lhe segurando. Eu disse: jamais, foi essa corda que me salvou. Como que eu vou cortar isso? E ele não cortou a corda, e pela manhã a equipe de salvamento acha aquele homem congelado a 2 metros do solo. Queridos, o que essa história nos ensina? Às vezes nós não queremos cortar a corda da nossa segurança própria para nos entregarmos à segurança total do Senhor. É muito importante que nós saibamos que quando Deus fala, nós temos que entender a voz de Deus. E Deus tem falado aqui nesta manhã, desde quando eu entrei aqui neste lugar. Tenho ouvido a voz de Deus. Uma frase que tem me chamado a atenção: uma comunidade em movimento. Movimento sugere vida. Uma igreja viva, uma igreja em movimento, é a igreja que o Senhor quer para todos nós nos dias de hoje. Eu preparei uma palavra para os irmãos nesta manhã, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis.
Perdão, no livro de Êxodo. E quando nós falamos de igreja, nós estamos falando desta comunidade em movimento. Igreja não são essas 4 paredes aqui, que aqui tem até mais de 4, né? Mas nós não, aqui não é a igreja, aqui é um lugar onde a igreja se reúne. Esse lugar é imprescindível para nós. Nós precisamos ter uma referência, a referência é aqui. E aqui é a referência desta congregação. Eu queria nesta manhã conversar rapidamente com os irmãos. Eu sei que tem a celebração da mesa do Senhor, e eu também tenho um voo para pegar agora mesmo, para voltar para Goiânia. Mas também queria contar um pouquinho da minha história. Uma história interessante, né? Eu acho. Eu fazia 1º ano de faculdade. Eu sou formado em economia já há 41 anos. Eu fazia 1º ano de faculdade. Quando entrava no corredor para ir para minha casa, eu vi Deus falando comigo assim: eu te tenho separado para o meu ministério, mas você vai formar. Fazia 1º ano de faculdade. Naquela época, os cursos não eram como é hoje, que a gente cumpre matérias semestrais. Não, era um seriado, 1º ao 5º ano. Eu fiz do 1º ao 5º ano, são 5 anos. Era 5 anos o curso de economia. Ele falou: você vai formar, você vai ser um profissional bem sucedido, e na hora que você estiver bem feliz na sua profissão, eu vou te pensar. Falei: tá bem, Senhor. Como faltava ainda quase 4 anos para me formar, mais de 4 anos para formar, que eu estava no meio do 1º ano, eu então falei: tá bem, Senhor. E os anos se passaram, eu me formei, e depois de 7 anos trabalhando, na hora que eu era professor na universidade, na PUC de Goiás, eu era professor na cadeira de Introdução à Microeconomia. Eu também cuidava de uma congregação que nós começamos, que hoje é uma igreja, próximo da nossa congregação. Nós começamos ali esta igreja. Eu dava consultoria na Universidade Federal, na área de educação, e eu tinha um excelente emprego, trabalho. Era casado, tinha 2 filhos. E Deus falou comigo: chegou a hora. Eu não sei porque Deus me mandou falar isso, mas estou falando porque eu sou obediente à voz de Deus. De repente tem alguém que precisa ouvir isso. E eu então deixei tudo isto e fui para o seminário. Vim aqui para Atibaia, São Paulo, na Palavra da Vida. Fui viver às custas da minha mulher, que é professora de piano. Ela dava 20 aulas de piano por semana, era a nossa provisão. E eu permaneci nesse seminário. Na época, o seminário para casados e pessoas de formação universitária era um curso de apenas 1 ano de dedicação integral. Isso foi em 1981, já 11 anos depois que Deus tinha falado comigo. Eu estou falando isso, queridos, porque às vezes, voltando até na ilustração que nós tivemos no início, às vezes nós ouvimos Deus falar conosco e nós não compreendemos o real significado do que Deus está falando. Nós temos inúmeros exemplos nas Escrituras, mas hoje eu queria estar falando sobre um tema de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quero ser breve, vou me esforçar. Normalmente não consigo, mas eu vou me esforçar. Esses dias estava contando para os irmãos na igreja que o sermão mais longo que eu já fiz, ele durou 3 horas e 40 minutos sem parar. Vai ter assunto lá longe, né? Dá um livro, não dá? Em 3 horas e 40 a gente lê um livro, né? Dependendo da espessura do livro a gente lê, né? E
Por falar em livro, tem gente que às vezes a gente comete algumas coisas que depois a gente arrepende, né? Mas eu sei que o pastor de vocês gosta muito de ler, o Elias já tinha me falado, então eu dei um livro de presente para ele que eu sei que ia agradá-lo. Mas uma vez eu dei um livro de presente para um amigo, ele pegou o livro e falou assim: esse livro eu já vi que ele tem uma coisa boa. Eu falei: nossa, ele nem viu o livro, como que é bom? Ele é fino. E eu falei: dei o presente errado para a pessoa, não devia ter dado este presente, né? Porque ele não gosta de ler, leitura gosta. Minha esposa lê muito, ela gosta muito de ler também, a gente também gosta. Eu não gosto muito, eu leio muito, mas não gosto muito, né? Tenho costume de ler, mas em função das atividades, às vezes nós não temos muito tempo. Mas eu queria voltar ao texto que eu quero ler nesta manhã, em Êxodo capítulo 10, verso 8, que diz aqui o seguinte: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Agora no capítulo 12, verso 37, diz aqui: assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Agora no capítulo 14, do verso 8 até o 15. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quero orar mais uma vez, queridos. Pai, o Senhor sabe da minha limitação. Eu não sou ninguém, não tenho nenhuma qualificação para estar neste lugar, mas o Senhor tem me abençoado misericordiosamente, me coloca em lugares que eu jamais pensei em estar um dia, mas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor e bondade do Senhor, o Senhor me coloca aqui nesta manhã para trazer esta palavra para os irmãos desta congregação. Ó Pai, eu quero que agora eles abram o coração para ouvir a palavra do Senhor, e que a palavra do Senhor seja, ó Pai, semeada com produção e produtividade em cada coração. Abençoa a vida dos meus irmãos desta congregação. Abençoa esta cidade de São Paulo, esta grande cidade da nossa nação, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, salva vidas neste lugar. Traga mesmo o Teu Evangelho a ser proclamado nesta nação. Usa esta congregação para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. A primeira proposta desta manhã para uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que marcha em direção ao invisível. Está aqui no verso 13 do capítulo 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que o Senhor vos fará hoje.
Irmãos, não temais, não temais. Nós somos uma igreja que tem esperança. No Salmo 71, verso 5 diz: pois tu és a minha esperança, o Senhor Deus a minha confiança, desde a minha mocidade. Muitas vezes nós, quando vamos lidar com a esperança que nós estamos vislumbrando adiante, nós às vezes não temos nada para nos agarrar, nada tangível que a gente possa tocar. Nós olhamos e vemos que as coisas estão distantes demais. Eu gosto muito daquele exemplo do farol de um carro, né? Um farol de um carro, um farol muito bom, ele alcança na frente assim uns 30 metros à noite, né? Ele alcança os 30, quando muito 40 metros, se alcançar, né? Normalmente é uns 20, 25 metros ele alcança. Mas com um farol de um alcance de 25 metros, eu posso percorrer quilômetros e quilômetros à noite, porque eu estou em movimento. O movimento é a força encorajadora para que eu alcance aquilo que eu não estou vendo. A igreja do Senhor, a igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, é uma igreja que não tem medo de marchar em direção ao invisível. Nós somos uma igreja que não teme o futuro, mas transforma todas as dificuldades do presente numa nova oportunidade. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Irmão, nós às vezes pensamos que maravilha são coisas espetaculares, são, mas não são somente coisas espetaculares que nós podemos considerar como maravilhas. Você já agradeceu a Deus por estar de pé hoje? Que bom, né? O seu carro trouxe você até aqui, que maravilha, não é? O ar que nós respiramos, o clima está refrescando. Em Goiânia, essa semana agora, enfrentamos temperatura de 42 graus. Até então nunca tinha tido, mas apareceu lá essa temperatura. Mas nos 2 últimos dias lá, quinta e sexta, final de quinta, sexta e sábado, o tempo refrescou, a cidade voltou a ficar melhor. Mas nós temos que dar graças por todas as coisas, que Moisés é morto e Deus comissiona Josué para substituí-lo. Lá no capítulo 1, do verso 1 ao 9, tem esta descrição da substituição. Agora em junho, pela primeira vez, eu fui em Israel e estive lá no Monte Nebo, ainda no lado da Jordânia. E confesso para os irmãos, quando eu subi naquele monte, que eu vi Jerusalém lá longe, eu chorei. Deus disse para Moisés: você está vendo? Você não vai entrar. Eu chorei, conversando com o irmão recentemente, nós compartilhamos isso. Ele falou assim: pastor, será que não foi um presente de Deus para Moisés, que já levou ele do monte mesmo para a glória? Porque Moisés já era um homem velho, e ele já estava caminhando para o fim da sua vida, e ele já tinha lidado com este povo por 40 anos naquele deserto. Os irmãos sabem bem a história, de luta, de confronto, de sofrimento, de bezerro de ouro, de sofrimento e luta e tristeza sobre tristeza. E ele estava no monte, e ele ficou nervoso na hora lá, e esse nervo custou-lhe, segundo a Escritura, a não entrada na terra prometida. Sabe, queridos, quando eu digo que nós somos uma igreja que está em movimento, eu gostei muito disso aí, viu, querido? Esse movimento impõe que a gente consegue andar com toda certeza no ambiente da incerteza. Talvez nosso país hoje esteja vivendo isso. O Salmo 23:6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão. A melhor das perseguições que nós podemos ter. Na atmosfera da dúvida, nós acreditamos na ação do Pai. Lançai a rede à direita do barco e achareis, e assim fizeram. João 21:6, e eles acharam ali. Na esfera do medo, com toda a coragem que vem do céu, coragem, pois do modo, porque deste testemunho a respeito em Jerusalém, assim importa também que façais em Roma. Nós vemos aqui em Atos 23:11, a expressão do apóstolo Paulo, quando ele esteve preso em Roma. Eu não sei quantos de vocês já foram a Roma.
Eu já fui algumas vezes, pela graça de Jesus. Nós temos um missionário que nós apoiamos na Itália. Ele hoje está numa cidade chamada Forlì, que fica próxima a San Marino, na região do Mar Adriático. E eu visitei a cela, o lugar onde Paulo foi preso por alguns anos. É muito triste, queridos. É muito triste o lugar. Quando você for a Roma, não deixe de visitar este lugar. Nós às vezes andamos com muita segurança no mundo da insegurança. O Salmo 20 nos reporta isso. Então, queridos, nós somos uma igreja que não se diminui diante da perseguição, mas se agiganta, que cresce na dependência do Pai Todo-Poderoso. Cheguei do Nepal a semana passada. Não passada, no dia 17. E nós temos um trabalho que a gente apoia no Nepal já faz 10 anos, chamado Meninas dos Olhos de Deus. O Nepal, junto com alguns países asiáticos, é um dos países que tem mais exploração sexual infantil. Eu disse infantil. Meninas de 9 anos, 10 anos são vendidas pelos pais para se prostituírem. Eu mesmo, e quando fui ao Nepal a primeira vez, há 10 anos atrás, estava numa das praças ali andando com o Silvio missionário, e um pai se aproxima de mim, um senhor se aproxima de mim, e me aponta para um prédio de 2 pisos, e o segundo piso tinha grade como fosse de cadeia, né, de celas. E ele chega para mim e fala assim: está vendo aquela menina, em inglês, está vendo aquela menina lá? Ela é minha filha, é $20 para você ter um momento sexual com ela. Sabe, queridos, e nós vimos ali no Nepal agora, depois do terremoto, o pastor Silvio, que é o líder daquele ministério, está lá há 15 anos, ele todo alegre, animado, e a gente vendo, e a última noite que eu passei lá, eu escutei um grande barulho, e era um outro terremoto. Eles disseram: não é não, mas eu imaginei que era um terremoto, porque continuam tendo terremotos. E o pastor Silvio está ali fazendo aquilo que eu acabei de dizer, não se diminuindo diante da perseguição, da morte, perseguição dos desastres climáticos na terra, não se intimidando diante disso. É uma igreja, a igreja de Jesus, cheia do Espírito Santo, é uma igreja que caminha em direção ao invisível, aquilo que a gente não está vendo. A segunda coisa, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que marcha em direção à libertação. Está aqui no capítulo 14, verso 13, na parte B. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Irmãos, eu gosto muito de aproveitar esta passagem aqui, dessa perseguição dos egípcios, para fazer um paralelo para a vida da igreja. Todo tempo, eu já estou na igreja, eu me converti aos 21 anos de idade, eu vou fazer 70 anos agora em março, então eu tenho quase 50 anos de vida cristã. E eu sempre gostei de sentar na frente na igreja, eu sempre. E eu pego esse texto aqui e vejo os egípcios atravessando ali o Mar Vermelho. E eles caminhando naquele Mar Vermelho ali, e o povo de Deus, melhor dizendo, caminhando, e os egípcios atrás. Os que estavam atrás foram os primeiros a ficar com medo, porque os perseguidores chegaram por trás. Então, querido, eu quero desafiar você: não deixe os bancos da frente desocupados, não. É tão bom a gente estar aqui no gargarejo, não tem importância, é muito bom. E eu ouvi uma história de um homem que estava pregando na praça pública com entusiasmo, alegre, e falando que Deus é cheio de poder. Olha o que ele fez: atravessou o povo dele no Mar Vermelho a pé enxuto. Aí passa por ali um pastor bem assim, teólogo, homem de Deus, mas muito teólogo, e chama aquele homem e fala: vem cá, por que você está tão alegre assim? O fato não foi bem assim. Falei: como não foi? Falei: não, os estudos arqueológicos mostram que tinha cerca de 20 centímetros de água onde eles passaram, não foi bem a pé enxuto.
Aquele homem ficou triste um pouquinho, pensou. Daí um pouco ele começa a gritar mais alto: glória a Deus, aleluia, o Senhor é forte. Eu falei: mas rapaz, não já te expliquei? Eu falei: pois é, e Deus conseguiu afogar os egípcios em 25 centímetros de água. Olha o quanto que Deus é poderoso. Então, queridos, quando eu vejo esse texto aqui, e que Moisés está dizendo para ele: olha, esses egípcios vocês estão vendo, vocês nunca mais vão ver, o Senhor vai destruir. Nós precisamos libertar dos nossos costumes, irmãos. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levíticos 18:30. Libertação do sotaque, libertação espiritual. Nós fazemos parte do reino da luz e não do reino das trevas. Nós somos uma igreja diferente, não porque é proibido ou permitido, mas porque, embora estando no mundo, nós não somos do mundo, irmãos. Nós não somos, estamos aqui, dependemos de combustível, dependemos do transporte, da rua, do guarda, do sinal, dependemos disso tudo, mas não somos daqui. Para mim o viver é Cristo, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Esta é uma frase que nós deveríamos dizer todos os dias da nossa existência: não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. O mundo sempre quer ganhar, tirar alguma vantagem para si próprio, mas a igreja cheia do Espírito Santo sempre quer dar, e esta é a grande diferença: dar amor em primeiro lugar. Eu fui pregar numa igreja lá na África, nós apoiamos o ministério na Tanzânia, um ministério com viúvas. O continente africano, quase todo ele, tem um grande número de mulheres viúvas, de homens que foram mortos nas guerras. E tem um ministério de viúvas. Nossa igreja hoje manda para lá mensalmente cerca de quase 200 cestas de alimento para essas viúvas. E eu fui pregar numa igreja, e o povo é muito pobre. E o dízimo e as ofertas deles, sabe o que é? Eles trazem no altar algum alimento, abóbora, uma verdura, né, uma cenoura, traz e põe lá. E quando terminou o culto, eles queriam me abençoar. Eles me deram toda aquela comida para mim. Eu falei: meu Deus, o que eu faço? Eu sei que aquela comida, para a maioria deles, era o almoço deles, eles não tinham outra comida. Aí eu falei para o pastor, ele falei: como que eu faço agora? Ele falou: não, pastor, o senhor recebe, fica tranquilo, daqui um pouquinho, se o senhor quiser, o senhor chama um deles e dá para eles. Porque como que eu ia fazer, não é? Situação das mais constrangedoras. Mas aí eu peguei aquela, recebi, agradeci muito, e depois chamei um deles e dei para ele. Ele ficou muito feliz com aquela oferta. Agora mesmo, recentemente, estava no Nepal, e passei por uma situação até patética, posso dizer. Compartilhei com o Elias, com a Márcia ontem, que o pastor Silvio falou: olha, nós vamos comemorar 15 anos e o mês de outubro é você que vai trazer a palavra aqui para nós, que cada mês eles estão fazendo uma comemoração dos 15 anos. Falou: Luiz, mas tem um detalhe: antes do culto vai ter uma formatura. As meninas aqui, lá são 160 meninas hospedadas em 4 casas. É um ministério que Deus tem assim levado milhares de bolsas de estudo, que eles entenderam que a prevenção da prostituição é através do estudo, das pessoas estudarem, para terem uma esperança, uma expectativa melhor. E falou: Luiz, e vai ter aqui uma formatura, as meninas têm um curso de cabeleireiro, e você vai ter que participar, não é? Aí eu falei: tá bom, vamos lá, né? Aí na hora lá, me sentar lá na frente com ele, me deram um ramalhete de flor. Eu nunca recebi isso. Falei: o que eu faço com esse negócio agora? Perguntei para o Silvio, falei: Silvio, o que eu faço com essas flores? Ele falou: come. Foi brincadeira, mas eu falei: era o que tinha para fazer, era comer. Fazer o quê? Eu não sabia o que fazer com aquilo, apenas para ilustrar que quando a gente se dispõe, a gente também passa por alguma saia justa, vamos dizer assim, né? A gente costuma dizer isso,
aquela dificuldade, às vezes numa situação a gente passa, mas a gente vai em frente, né? E eu lembrando dessa história da África, realmente me traz muita comoção quando eu lembro desses irmãos africanos, pobres. Imaginem um povo pobre. Mas um povo alegre. No ano atrasado, nós levamos uma equipe lá de dentista. Ele trabalhou 5 dias e tratou 200 pessoas em 5 dias. Estamos planejando ir lá agora em novembro. Você tem algum voluntário aqui que gostaria de ir? Eu só arrumo viagem boa onde eu vou. Sabe, é o profissional, ele para de ganhar dinheiro porque ele tem que fechar o seu consultório, né? Paga a sua passagem, porque não tem outro jeito, e vai trabalhar de graça. As viagens que eu arrumo são essas. Se tiver algum candidato aqui, a gente está levando, dentista, médico, sabe? Agora mesmo nós levamos para o Nepal, da nossa igreja, um engenheiro civil, solteiro, 32 anos, 33 anos, 8 anos que ele era formado em engenharia civil, foi ajudar o Silva a dar uma ajudada na reconstrução de algumas coisas lá do Nepal, com o terremoto. A missão tinha uma chácara, tem uma chácara, que eles estão com um projeto de tornar o projeto sustentável, autossustentável. Mas o terremoto veio e derrubou todas as edificações, todas, não ficou uma de pé. E esse engenheiro vai para lá, não é? Para ajudar. Está lá. Eu fui levá-lo e ele está lá no Nepal, trabalhando já. Então, queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que marcha para libertar, para dar, para abençoar. Melhor é dar do que receber. A igreja tem que dar. A igreja não tem que querer receber. Eu estou falando de mim, igreja. Eu tenho que buscar dar e não receber. E por fim, é uma igreja do hoje, do agora. Nós somos uma igreja do agora. Precisamos marchar em frente agora. Não podemos deixar para depois. Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. Fale para quem está do seu lado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Este é o propósito da igreja de Jesus. Eu e minha casa servirmos ao Senhor. Queridos, eu tenho 2 filhos maravilhosos. Um de 44 anos e um de 39. Eu tive uma filha que seria no meio, mas o Senhor deu, o Senhor levou. E até tem uma forte ligação com o trabalho do Nepal. Porque no dia que o pastor Silvio foi lá a primeira vez, ele começou a ministrar na manhã. Nós éramos um grupo pequeno na escola bíblica. E ele começou a ministrar em 2004 isso. E foi caindo, sabe quando vai caindo aquele quebrantamento dentro da igreja? Você já passou por isso, tenho certeza. Vai caindo parece que uma nuvem vai abaixando assim, e uma nuvem de pranto, de choro, de tanta comoção espiritual com Deus, que transformou todo o ambiente da igreja. Deus falou comigo: você não sempre me pediu uma filha? Estou te dando 34, cuida delas para mim. Era 34 meninas que tinha naquela época. E nós começamos aí a nossa vida lá no Nepal. Sabe, queridos, quando nós temos liberdade para servir ao Senhor, nós servimos do jeito que Deus quer que nós sirvamos. A gente não precisa preocupar com muita coisa. Nós somos uma igreja relativamente pequena para o contexto brasileiro. Nós somos lá 350 pessoas, 400 quando muito na igreja. E nós sabemos que Deus tem feito coisas muito boas, que hoje nós somos uma igreja que estamos investindo pesado em missões. Terminamos o ano de 2014 com 54% da nossa despesa investida no campo missionário. Nós hoje participamos em 17 nações, 18 nações, estamos agora na Tailândia também. 18 nações, dessas 18 nações, 11
nós sustentamos os obreiros. Desses obreiros, nenhum era da nossa igreja. Agora, 3, 4 são da nossa igreja. 2 pediram membresia na nossa igreja, e mais 2 nós enviamos 2, um casal para o Egito, e esse irmão agora que é engenheiro, que foi para o Nepal. Esse casal que foi para o Egito, ele é treinador de futebol. E as coisas acontecem comigo, são muito sobrenaturais. Eu gosto de contar, viu, irmãos? Eu já estou terminando, porque eu sei que temos a ceia ainda. Mas o pastor Elias Dantas, que é um grande amigo, ele é líder do ministério, chama Global Kingdom. É um ministério que ele viaja o mundo inteiro, agregando igrejas umas com as outras, para fazer esse movimento universal do reino de Deus, né? Não com esse nome que nós temos por aí, mas nesse sentido mais de universo. E ele foi pregar na nossa igreja 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, do aniversário da igreja. E ele chegou para mim na minha casa, estava hospedado lá em casa, nós estávamos tomando um café. Falou: Luiz, você não tem na sua igreja um casal jovem, que não tenha filho ainda, que ele seja professor de educação física formado, e tem alguma experiência na área de treinador de futebol, tanto para ensinar os outros a jogar futebol, como ensinar treinadores de futebol, e que a esposa seja professora? Eu falei: eu acho que eu tenho. Chegamos na igreja, falou: olha, aqui o casal que eu te falei, esse aqui. A esposa dele virou e falou assim: Egito? Tem 2 anos que eles estão lá. Iniciamos assim um projeto, e eles lá levaram a igreja do pastor Samé Maurício. Eu não sei quantos conhecem o pastor Samé Maurício. Pode entrar depois no YouTube, você vai ver muitas mensagens dele. Samé termina com EH no final. Maurício é um médico que deixou a medicina, e hoje ele pastoreia a maior igreja do mundo árabe. A sede da igreja na cidade do Cairo, uma cidade de 22 milhões de pessoas. Já estive lá 2 vezes, uma cidade muito cheia. No ano atrasado mesmo, só refugiados sírios tinha naquela cidade, cerca de 500 mil refugiados sírios vivendo em condição de absoluta miséria. E ele pastoreia só casa de recuperação. O ministério da igreja dele tem 17 esparramado pelo mundo árabe. 17 casas. Porque o islamismo, segundo ele diz, ele leva a pessoa a depender de drogas. Então, queridos, esse casal foi para lá sobrenaturalmente. Está lá. E essa questão do engenheiro também, eu quando falei com o Silvio, pastor Silvio, olha, tem esse, eu falei: Luiz, vamos esperar. Ele estava indo para o Brasil. Aí ele chegou e nós contamos com ele, compartilhamos, e ele ficou feliz e já levou o rapaz, já está lá trabalhando. Agora, eu queria listar algumas características visíveis de uma igreja cheia do Espírito Santo, para terminar mesmo de verdade. A primeira delas, pluralidade na sua liderança, uma liderança plural. Tem alguém que conduz, que está na frente, mas ela é plural. Na nossa igreja, nós temos lá um conselho que conduz a igreja. O Elias faz parte desse conselho. Segunda coisa, tem alvos funcionais e objetivos claramente definidos. Qual é o alvo desta congregação? Qual o objetivo de vocês? Eu acredito que não é ficar em si mesmada, não é? Só em si mesma, retroalimentando, alimentando, aí fica empanturrada, né? Até explodir e não dá em nada. Não é esse o propósito de Deus. Você precisa pensar quais são os alvos funcionais e os objetivos claramente definidos. Terceiro lugar, é uma igreja reprodutora. Uma igreja que reproduz. Nós temos na nossa congregação 2 batismos por ano. E um dos batismos, nós fomos batizar um japonês, Silvio, e ele virou para mim e falou assim: pastor, eu quero ser o último a ser batizado. Eram uns 40 para ser batizado. Ele falou: quero ser o último. Eu falei: por quê? Ele falou: tem pecado demais, pastor, vai sujar a água demais, não quero contaminar meus irmãos, não é? Então tem que ser uma igreja que reproduz. Uma outra característica, a quarta, é uma igreja com forte penetração na sociedade. Na sociedade.
A minha sogra fez 100 anos agora, em agosto. A minha esposa não gosta que eu falo, mas eu digo que a melhor piada de sogra é a minha. Uma sogra que dura 100 anos, meu amigo, é sogra para não acabar mais. Mas a minha sogra, ela é uma pessoa diferenciada. Ela sempre está pregando o evangelho onde ela vai. A minha cunhada, que mora em Campinas, uma das filhas dela, tem 9 filhos vivos. Uma das filhas dela mora em Campinas, casada com um pastor. Nós fomos visitá-los ontem. E ela disse assim: ó, Luiz, a última vez que a mamãe veio aqui, no avião, ela passou perto de uma pessoa que estava sentada, bateu no ombro dela, falou assim: você tem certeza da sua salvação? E foi embora. A minha sogra, pela idade, ela não anda tão rápido, né? Devagarzinho. Nisso vem vindo a moça. Vem cá, o que é isso que a senhora falou para mim? Ela disse: eu perguntei se você tem certeza de sua salvação. O que é isso? Aí, ó, o evangelho nela. Orou com ela e semeou a palavra. Sabe, irmãos, é uma igreja que penetra na sociedade, não é uma igreja que se retrai, que se esconde. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Nós temos que compreender isso. Quinto, é uma igreja caracterizada pela sua atividade ministerial. É atraente, conta com a simpatia do povo. Nós estamos num lugar em Goiânia bastante residencial. Agora, pela graça de Jesus, nós compramos uma área, vamos começar a nossa construção da nossa sede própria. Mas nós moramos numa área residencial. E um dia tinha uma coisa lá de fora, lá na calçada, que estava sujo, estava assim precisando arrumar. E a gente chamou a pessoa para ir lá arrumar. E o vizinho de frente, isso quem me contou foi o rapaz que trabalha para nós já há mais de 10 anos. Nós temos 14 anos a igreja. E ele então chegou e falou assim: quem foi que mandou fazer isso? Foi o pastor da igreja aqui. Ele virou e falou assim: nós nunca tivemos um vizinho tão bom como essa igreja. Não nos incomoda. E está sempre mostrando a cara. Está sempre dizendo quem é. Porque uma igreja que não incomoda também não é bom, né? Uma igreja que não incomoda, a gente tem que incomodar o capeta, né? Tem que incomodar o bicho, né? Para ele se lascar e vazar e libertar o povo, não é isso que a gente tem que ser. Em sexto lugar, é uma igreja que tem prazer em acudir o próximo nas suas necessidades. Essa é uma atividade social da igreja. Nós temos na igreja um trabalho social que a gente visita a cada 15 dias um hospital chamado Hospital de Urgência de Goiânia, onde tem muito trânsito de pessoas. Nós levamos lá cerca de 250 jantas, não é sopa, é janta mesmo. As mulheres da igreja vão, fazem, cozinham ali, passam a tarde da terça-feira, uma terça sim, outra não. Na próxima agora nós teremos. Então elas levam lá e a gente prega o evangelho e distribui essa comida, acudir aquele que precisa. Não poucas vezes nós recebemos notícia de pessoas dizendo: é a primeira refeição do dia que eu estou comendo hoje. 7 horas da noite. Sétimo, é uma igreja que aceita mudanças e transformações. Oitavo, é uma igreja que trabalha no sentido de desenvolver a fé dos seus pares. Relacionamento é a base de tudo, queridos. Relacionamento. Fiquei feliz quando cheguei. O pastor Elias foi me mostrar aqui a igreja, muito, muito bonita, muito gostoso o ambiente. E ele me levou num andar que os irmãos estavam lá estudando, creio que estudando algum tema específico da Bíblia, né? E eu fiquei contente, falei: é isso aí, ó, a igreja trabalha no sentido de desenvolver a fé dos pais. Na nossa igreja nós temos um programa de leitura da Bíblia. Nós já lemos a Bíblia 7 vezes inteira, já lemos o Novo Testamento umas 2 vezes, já lemos, agora estamos terminando de ler os livros dos profetas. No próximo ano nós vamos ler toda a Bíblia novamente. Se vocês quiserem seguir esse programa, nós podemos mandar para vocês imprimem aí o nome da igreja, vocês podem usar com alegria, nós já temos todo o programa definido, então você pode usar porque é uma bênção, irmão. A igreja lê toda reunião que nós temos na quarta-feira. Eu sei que a circunstância de São Paulo é diferente, né, da nossa, mas lá nós temos reunião quarta-feira, nós estudamos o que foi lido na semana.
Em nono lugar, é uma igreja em permanente atitude de adoração. Gostei muito do louvor dos irmãos, viu? Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Continuem firmes aí no propósito, porque se existe uma área que o diabo gosta de cutucar, é o ministério de louvor da igreja. Sabe por quê? Quem sabe por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. E Ele quer guerrear com o Senhor. O diabo é atrevido. E outra coisa, no livro de Jó nós temos a instrução de que o diabo vai na igreja. Sabia disso? Está lá no começo, diz, olha, Jó foi lá, o povo estava reunido. Você pode ler no capítulo 1 do livro de Jó, você vai encontrar isso. E ele foi conversar com Deus sobre Jó. É muito atrevido, rapaz. Então nós temos que manter essa atitude de adoração, permanente, adoração, adorando o Senhor. Senhor, obrigado pelo calor, obrigado pela chuva, obrigado pelo frio, obrigado pelo terremoto, obrigado pelas lutas que temos passado, porque todas as lutas pelas quais passamos, elas têm um propósito de medir a nossa intensidade de fidelidade a Deus. O propósito das lutas que passamos é esse. Quando o pastor Samuel falou agora, você vai pensar num vale de ossos secos, né? Que você está vivendo. Eu pensei no meu vale de ossos secos. Todos nós temos um vale para atravessar. Nós temos que guerrear mesmo. E por fim, é uma igreja que tem uma espiritualidade emocionalmente saudável, né? Tornando uma pessoa emocionalmente madura e adquirindo habilidades para servir a Deus. Irmãos, Deus abençoe vocês grandemente. Foi um grande privilégio poder estar aqui. Quero orar mais uma vez e retorno a palavra para o pastor. Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós queremos ser cheios cada dia mais. A tua palavra diz que para nós enchermos do Espírito Santo, transborda-nos, ó Pai, com teu Espírito, com a tua graça. Dá-nos, ó Pai, um espírito de serviço, ó Pai. Um espírito com vontade de servir as pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém.